Olá, pessoal. O objetivo do vídeo é fazer uma comparação entre o resultado apresentado pelo professor para a prova 1 e a minha resolução. Tá? Eu não vou ler o enunciado dos exercícios, pois o vídeo deve ser curto, né? Então, assim, se você tiver curiosidade, para o vídeo, faça a leitura ali do exercício e acompanhe posteriormente a minha explicação, tá? Então, aqui estamos no exercício 1. E aqui eu trago a resolução gabarito do professor, certo? E a minha resolução. Então, o professor que definiu as variáveis, eu também defini as mesmas variáveis da mesma forma, só que ele resolveu utilizar para este exercício a função if e elif. E eu já optei pela função met, né? Então, é, traria aqui quatro possibilidades de operador, né? Mais, menos, multiplicação e divisão. Ele utilizou o if e eu utilizei o match, né? O resultado sai da mesma maneira, né? Aqui ele definiu a variável resultado, eu não defini variável, mas o exercício pedia apenas para trazer o resultado, né? Imprimir o resultado na tela. Então imagino que o professor não vai me tirar pontos por isso, tá? Então acho que aqui está ok esse exercício. Exercício 2, né? Se você quiser parar para ler, fique à vontade. Aqui eu trago a resolução do professor, né? E a minha resolução. Aí aqui nessa questão que ele define as variáveis, eu também, eu apenas imprimo o nome antes de definir essa fórmula aqui do índice. O professor, ele primeiro define o índice e depois ele imprime o nome. E aí é feita a classificação. A classificação ficou bem semelhante, né? A única diferença aqui é que o professor colocou aqui um 0.2, um 0.3, eu não sei bem porquê, eu imagino que possa ser uma falha na digitação, porque o exercício pede valores de 2 e 3, né? E aqui eu cometi um erro que eu não prestei atenção na hora, provavelmente eu só dei um Ctrl C, Ctrl V nessa mesma linha e depois não modifiquei, né? Que deveria ser 2 e 6 e 3 e 5, né? Eu fiz o 3 e o 5 corretamente, mas o 2 e o 6 aqui eu esqueci de modificar. Como na hora de enviar o programa aqui para a plataforma do AVA, não houve nenhuma indicação de erro, eu também não prestei atenção e mandei o arquivo, né? A gente só quer ver a tela verde ali, como se tudo estivesse correto. Então pode ser que o professor me tire ponto por essa linha que eu fiz errado. E aqui o terceiro exercício, o terceiro e último exercício da prova, tá? Aqui é a resolução do professor e a minha resolução. Tá? Aqui o professor ele define as variáveis, né? Eu também defini as variáveis, porém eu faço uma árvore de decisão muito maior que a dele, né? O professor aqui ele define a idade atual igual ano atual menos ano de nascimento, né? A idade recebe ano atual menos ano de nascimento e eu coloquei que a idade recebe zero, né? E aqui o professor em uma única linha ele já faz a lógica que quando em que casos que essa idade vai diminuir um, idade vai diminuir um, né? Frente à idade. E eu fiz uma árvore de decisão muito maior, né? Eu fiz que se esse ano de nascimento menor que o ano atual, a idade recebe ano atual menos ano de nascimento. Se o mês de nascimento for maior que o mês atual, a idade recebe a idade. Se o mês de nascimento for igual ao mês atual, a idade recebe a idade, mas se o dia atual. Então, assim, eu fiz uma árvore de decisão muito maior, eu escrevi muito mais linhas no meu código para resolver o mesmo exercício que o professor conseguiu resolver numa única linha, né? Imagino que nesse caso aqui ele não vai me tirar ponto também, né, que o resultado é, segue o mesmo, né, mas são maneiras diferentes de resolver o exercício. Ainda que a resolução do professor seja muito mais eficiente, né, o código dele seja mais simples, né, de uma maneira assim que com menos linhas ele foi escrito em menos linhas. Então, assim, é muito mais eficiente o programa aqui do professor do que o meu. Então, seria apenas isso e até mais, pessoal. Valeu!